Eu gostaria de lembrar que nós estamos aqui passeando pelo capítulo 6 do livro Construa o Mundo que Você Deseja. Um convite ao protagonismo, um convite que eu poderia resumir assim: se você também acha que esse mundo do jeito que está não está bom, que precisa mudar, vem, vamos mudar ele. Vamos mudar juntos, vamos procurar juntos soluções. Porque se recusar a entrar no jogo, como eu já disse, ficar fechado, ficar só na posição do crítico, não vai ter o protagonismo transformador que a gente precisa. A gente precisa que pessoas que buscam, que acreditam num outro tipo, num outro modelo de sociedade, que um outro modelo de sociedade é possível, um modelo de mais amor, de mais inclusão, de mais igualdade, de mais justiça, de mais oportunidade, e de novo, onde o ser humano seja o centro, seja aquilo, a vida humana seja aquilo que realmente importa, e, portanto, promover o desenvolvimento dos potenciais humanos seja o objetivo de todas as organizações. Se você também acredita nisso, eu acredito, esse é um ideal que eu tenho, então vamos fazer isso. Né? Então é isso que, em resumo, o livro quer dizer. O livro sim, mas esse capítulo que a gente está conversando. Então algumas pessoas, eu observo entre alguns jovens principalmente, assim, uma espécie de uma ojeriza, uma rejeição às empresas, né, como representantes desse sistema que aí está. Mas eu acho que a gente precisa pensar melhor sobre isso, porque o que é uma empresa? Quem faz as empresas? Se as empresas são a força organizadora de uma sociedade, as pessoas são a força organizadora das empresas. Então as empresas vão depender das pessoas que tocam, que idealizam essas empresas, que fazem o dia a dia dessas empresas. Claro que isso tudo se reflete num sistema que hoje se retroalimenta. Hoje você querer quebrar esse sistema que está totalmente financiarizado, por exemplo, você tem um preço, né? Você vai estar nadando contra a corrente, como nós já dissemos. É o preço da transformação, o preço de uma transição para um novo modelo que seja aquele que a gente deseja. Tá? E que eu não sei exatamente qual será, mas que a gente precisa buscar, e eu repito, buscar juntos. Né? Largar aquilo que a gente tem como certo há tanto tempo, os paradigmas, parar de fazer download dos velhos modelos, digamos assim, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, sentir junto com as pessoas que passam pelo mesmo problema, aplicar a nossa vontade, o nosso desejo real de mudar isso que aí está, buscar o nosso eu superior, para que também venha do nosso lado mais essencial, desinteressado e humano, parte dessas soluções, a maior parte dessas soluções, ter coragem de experimentar essas soluções. Na verdade, todo esse caminho que eu falei, ele está numa teoria que a gente chama teoria U, mas não vou falar dela agora. Mas é bem isso, tá? Deixar os modelos do passado, parar de julgar, manter a mente aberta, o coração aberto e a vontade ativa nesse desejo de mudança, e buscar aí a inspiração superior que há em nós, o melhor da nossa humanidade, experimentar rapidamente, como fazem as startups, ver aquilo que dá certo e o que não dá certo, para buscar um novo modelo de organização social. Então o problema não são exatamente as empresas, na minha opinião. Porque quando eu falei que a Sabrina vendia brownie na faculdade para ajudar a pagar o curso, para os gastos que ela tinha para morar naquela cidade, ela era uma empresa, certo? Uma empresa informal, doméstica, mas é uma empresa, vendia brownie. Né? E todo mundo entende isso e acha até bonito isso, porque consegue entender o propósito por trás daquela empresa, que é financiar o próprio estudo da Sabrina. Mas, na verdade, toda empresa deveria ter um propósito. Algumas têm, muitas nasceram com propósitos muito bonitos. Aliás, o propósito inicial de toda empresa deve ser servir a sociedade. Porque, tanto que legalmente, para você abrir uma empresa, a sociedade tem que autorizar. Você tem que ir lá no cartório, junta comercial, Receita Federal, aqui no caso no Brasil, enfim, a sociedade tem que autorizar que aquela empresa nasça, porque aquela empresa ela tem que servir de alguma forma a suprir alguma necessidade, atender alguma necessidade da sociedade.
Então, uma empresa não é uma coisa ruim. Ah, e as grandes empresas são um problema? Também depende, né? Depende. Eu penso, sim, que o crescimento desmedido a qualquer preço, uma empresa comendo a outra, é uma expressão do capitalismo selvagem que precisa ser revista. Mas não necessariamente para uma empresa ser grande, ela é uma empresa ruim. E não é só, ou, em outras palavras, não é só a empresa grande que faz coisas erradas. Né? No meu livro eu comento que tem uma grande empresa automobilística aí que há alguns anos criou um software para enganar a análise da emissão de gases dos seus veículos. Então, por muito tempo, ela ficou sendo uma empresa verde, digamos assim, né, que respeitava a natureza, mas aquilo era uma mentira e foi descoberto. E até hoje ela paga o preço, inclusive de multas. E era uma multi, ou hoje como se fala, uma transnacional. Mas eu também já conheci, que eu cito lá um exemplo no dono de um boteco de esquina, que à noite ele pegava, vocês talvez não saibam, mas as cachaças, as pingas, existem as caras e as baratas, as mais baratas. Eu não conheço, eu não sei a diferença, mas ele pegava uma pinga, uma garrafa de pinga cara, o rótulo bonitinho lavado, pegava uma garrafa de pinga barata e derramava a pinga barata na garrafa de pinga cara. E a pessoa no dia seguinte pagava ali quase o dobro da dose, e não percebia a diferença e enfim, o dono daquele boteco estava sendo desonesto. Tão desonesto contra outra empresa, né? É só questão de proporção. Então, os princípios têm que ser observados, independente do tamanho da empresa. Mas o problema não é ser uma empresa. A sociedade se organiza através de empresas, certo? Agora, retomando aqui uma parte que eu acho muito interessante no livro, é a que fala de mudança de cultura. Eu cito aqui que quando eu era criança, a gente andava no carro sem cinto de segurança. Meu pai tinha um Fusquinha, né, já falei de Fusquinha, e o cinto chegava a ressecar, a rasgar, porque a gente não usava cinto de segurança. Depois começou uma campanha, as pessoas continuavam usando, depois se tornou obrigatório, aí começou a ter multa, mais campanhas educativas. Hoje o cinto de segurança, o uso de cinto de segurança virou uma cultura. Né? Tanto que assim, eu não consigo andar no carro um minuto sem o cinto de segurança. Parece que eu estou totalmente desprotegido, pelado, e estou desprotegido mesmo, né? Mas virou cultura. Então, como eu digo aqui, a cultura ela demora para mudar. E olha assim, olha a situação do nosso mundo. Estudos apontam o seguinte, 25% da população mundial encontra-se no nível egocêntrico do desenvolvimento moral, ou seja, essas pessoas só pensam em si. 25%. 65% estagia no nível etnocêntrico. Então, essas pessoas, além de pensarem em si, pensam nos seus. Na sua família, nas pessoas que torcem para o mesmo time que ela, que são da mesma religião, da mesma empresa, que votaram no mesmo candidato. Então, 65% são esses. Então, 25% egocêntrico, só eu interessa. 65% só eu e os meus interessam. 9% está no nível pluralista, ou seja, considera os direitos e as necessidades de todos os grupos e de todas as tribos. Mas apenas 1% alcançou o nível mundicêntrico. O que é mundicêntrico? Que considera todas as pessoas vistas de forma holística e integrativa. Olha, num mundo onde 25% é egocentrado e 65% só pensa nos seus, não poderia estar muito diferente. Então a gente precisa mudar essa cultura e partir para uma cultura do cuidado, uma cultura da busca do bem-estar coletivo, geral, do bem para todos, onde os resultados de todos os nossos empreendimentos de alguma forma resultem no bem comum. E é através das empresas que a gente faz isso, é através de nós mesmos individualmente, mas tendo como princípio o bem comum. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo. Até lá! Bom, antes de continuar o assunto do vídeo anterior, eu ainda quero falar um pouquinho mais sobre sistemas, empresas, que esse é um assunto que me preocupa bastante.
eu pesquiso bastante sobre isso, leio bastante sobre isso, não gosto de dar uma receita pronta, eu não sou isso-ismo ou isso-aquilo-ismo. Eu ainda não sei o que vai dar certo para o nosso mundo. O que eu insisto é que nós temos que buscar juntos uma solução onde, de fato, o bem comum seja o resultado buscado e não o bem de poucos. Como hoje a riqueza concentrada na mão de 1%, tem sei lá, 60%, 50% da riqueza do mundo. Isso é inconcebível, isso alimenta e se alimenta de uma desigualdade que é desumana, né? Onde algumas pessoas terão sempre que ser mantidas à margem do processo para não ter que dividir o bolo. Mas olha, só para mostrar para vocês como eu me interesso, são livros que eu estou lendo, alguns, eu nem comecei. Olha, esse aqui, do Paul Mason, Pós-Capitalismo, um guia para o nosso futuro. Um convite à imaginação com insights brilhantes sobre o modo como vivemos hoje. É um livro bem interessante, eu estava lendo aqui. Aliás, o que eu li aqui sobre como a injustiça está impregnada nesse sistema, hoje vocês podem ver num documentário chamado A Lavanderia, no Netflix. Muita coisa que fala nesse livro fala no A Lavanderia. Um outro que eu comecei a ler também, mas parei, está todo riscado aqui, eu preciso continuar, mas eu gostei bastante, chama Capitalismo Consciente. John Mackay e Ray Sisodia. Eles analisam também se é possível que o nosso sistema, ainda que capitalista, possa ser humanizado, né? Eu não cheguei no fim, ainda não sei a resposta. Um outro livro muito interessante, Abundância, o futuro é melhor do que você imagina. É do, esqueci o nome, Peter Diamandis e Steven Kotler. O Peter Diamandis é um dos fundadores da Singularity University. Muito interessante, muito interessante. Ainda vou falar um pouco mais sobre ele. Livros sobre trabalho, O Futuro do Trabalho, do Domenico De Masi, ou O Fim dos Empregos, do Jeremy. Porque a gente tem que se preocupar com isso. Do jeito que vem vindo aí a automação, a informatização, essas novas ondas da tecnologia, o nível de eliminação do emprego está sendo muito maior do que o nível de criação de novos empregos. Então a gente tem que se preocupar com isso. Não dá para dizer, problema de quem não tem acesso, problema de quem não estudou, ou a tal meritocracia que é muito questionável na maioria das vezes. Então, a gente, como sociedade, tem que se preocupar o que vai ser dessa massa que está sendo jogada para fora do mercado de emprego. A gente vai ter que olhar para isso. Nós vamos criar uma renda mínima, a gente vai fazer de um jeito que as pessoas todos trabalhem menos horas para que tenha emprego para todos. Nesse caso, vamos dividir mais os ganhos, porque vai reduzir o lucro, né? Então, aliás, eu esqueci de falar isso no último vídeo. O problema de uma empresa não é ter lucro. Quando a Sabrina vendia Browning para pagar os estudos dela, as despesas com o estudo dela, ela tinha que ter lucro, senão ela ia pagar o quê? Ela ia gastar fazendo Brownie, vender e comendo dinheiro, fazer outro Brownie e vender aquele mesmo Brownie. Ela tinha que ter lucro, né? O dono do boteco tem que ter lucro. Uma startup, que os jovens adoram as startups, ela, para receber investimento, para ter um investidor anjo, ela tem que ser promissoramente lucrativa, né? Senão ninguém vai investir nela. Esse é assim, faz parte do jogo hoje. Então o problema não é o ter lucro. Hoje, para ter lucro, ela tem que sobreviver. Para sobreviver, ela tem que ter lucro, melhor dizendo. O problema é o quanto se lucra, o que se faz com esse lucro. O quanto esse lucro, que a gente pode chamar de mais-valia ou de valor agregado pelo trabalho, pelo trabalhador, volta para o trabalhador em benefícios sociais, né? Se esse lucro ele é enorme, mas ele foge para os paraísos fiscais, então, puxa vida, né? Tem alguma coisa errada. Aí mora a questão, não é questão de ter uma empresa ou ter lucro. Tenho 2 livros que eu chegaram há poucos dias, eu comprei, não comecei a ler ainda, mas assim, eu vi uma palestra da Lala de Renzelin, não sei se é assim que fala, amei, então comprei os livros. Desejável Mundo Novo, Vida Sustentável, Diversa e Criativa em 2042. Então é uma série de ideias, sugestões aqui, de insights
sonhando um futuro melhor para o nosso mundo. E tem esse outro, novas economias viabilizando futuros desejáveis. Uma introdução à fluxonomia 4D, Lala Derrenzelin e Dina Cardoso. Eu falo um pouco sobre essa economia 4D, fluxonomia 4D, no meu livro, porque eu vi nessa palestra e adorei. Assim, bem simplificando muito, ela fala da dimensão não material dos nossos recursos, né? Se existem os recursos materiais, existem as conexões físicas, existem então recursos finitos, que são os materiais, existem também os recursos infinitos, a nossa imaginação, a nossa criatividade, o nosso pensamento, a nossa vontade de transformar, a ligação entre nós que nós criamos, a ligação entre as comunidades, né? Eu também cito um outro estudo que diz que, não vou citar nomes agora por causa do tempo, de duas cidades com o mesmo nível social, mais ou menos o mesmo tamanho, mais ou menos as mesmas condições, uma progredia e a outra não, uma florescia e outra não. E pesquisando o que acontecia entre elas, a diferença, o que fazia as coisas mudarem, era o que havia entre elas, era o capital social. E o que era capital social nesse caso? O que se entendia como capital social? Não era exatamente apenas as pessoas, mas a ligação, a forma como essas pessoas se ligavam, né? Uma ligação em comunidade onde havia confiança, onde as pessoas se conheciam, havia confiança, onde havia uma cultura do cuidado de um com o outro, onde haviam decisões coletivas sendo tomadas e, portanto, isso gerava um comprometimento das pessoas. Então, a maneira como essas pessoas se organizavam fazia diferença, fazia com que uma cidade fosse muito bem e outra cidade que poderia também ir bem, porque tinha as mesmas oportunidades, digamos, as mesmas condições, não ia tão bem, porque a relação entre as pessoas não tinha essa riqueza que é invisível e que não como fala, não acaba, não é como um recurso finito, é infinito esse tipo de relação entre as pessoas, está na dimensão do imponderável e faz toda a diferença. Nós precisamos acionar esse imponderável, que alguns chamam de transcendência, outros chamam de espiritualidade, outros chamam de interconexão. E aí entra no que eu queria falar, no contínuo da maturidade, continuum da maturidade que Stephen Covey propõe no seu livro Sete Hábitos, que eu tenho aqui, né? Ele fala que no início, né, é o nível egocêntrico, o que importa sou eu, e o pronome que eu mais digo é você. Você cuida de mim, você é o responsável, você é o culpado, você que tem que fazer para mim. Isso é comum quando a gente nasce, quando a gente é muito criança, quando a gente está aprendendo um novo serviço, quando a gente está começando um novo projeto. Realmente eu dependo muito do outro. Mas eu tenho que sair daí, tenho que evoluir, senão isso vira vitimismo. O segundo nível é o nível mais etnocêntrico, é o nível da... Então, o primeiro é o nível primeiro é o nível da dependência. Tá? Então, eu dependo de você. O segundo nível é o nível da independência, que é o mais glamorizado, mais valorizado. E o pronome mais dito é eu. Eu faço, eu posso, eu aconteço, eu sou o cara, o pica das galáxias, fodão, etc. Né? É um nível de individualismo tão reforçado hoje em dia, infelizmente, tão incentivado. E o terceiro nível, então, né, relembrando, então, dependência, independência, o terceiro nível da interdependência. E aí é que a mágica acontece. Quando eu começo a perceber que somos todos interconectados, que dependemos uns dos outros, que não dá para ser feliz se alguém estiver passando fome, sendo infeliz, sendo maltratado, sendo discriminado. É quando a gente percebe que somos realmente uma aldeia, né? Uma aldeia global, que somos, me permitam dizer, irmãos, né? Então, tendo todos esses valores em mente, sendo pessoas melhores, fazendo empresas com princípios aderentes a tudo isso, a gente tem condição de juntos encontrar um melhor caminho. Eu acredito nisso. E espero vocês no próximo vídeo. Olá, nós estamos hoje ainda no capítulo 6, Construa o mundo que você deseja,
e nos demorando um pouquinho aí quando a gente está falando de empresas, de mercado, carreira, emprego, porque a gente percebeu nas pesquisas, nas entrevistas, que esta é uma das grandes fontes de angústia do jovem, já na fase pré-vestibular, durante o vestibular, durante o tempo de faculdade, depois da faculdade, no primeiro estágio, no primeiro emprego, enfim. É um momento que traz muita angústia e que costuma ser pautado por uma realidade que nem sempre é aquela que o jovem esperava. Um grande contraste entre aquilo que ele viveu em família, que ele viu na faculdade e que ele encontra de fato no mercado, nas empresas que às vezes têm valores muito dissociados dos seus, um mercado que ainda se baseia muito na exploração, na destruição do meio ambiente, um sistema de trabalho onde você às vezes não vê sentido naquilo que você está fazendo, simplesmente você está sendo pago para fazer o que te mandam, enfim, há um descompasso aí entre sonho e realidade, voltando ao nosso assunto de 2 ou 3 vídeos atrás, e que precisa ser trabalhado, né, por esse jovem. Bom, mas eu queria, para encerrar hoje, falar um pouquinho sobre as empresas do futuro. Então, como serão as empresas do futuro? O que equivale a dizer ao trabalho do futuro? Eu tenho, inclusive, um treinamento sobre isso, tenho alguns artigos escritos sobre isso no meu blog, lá no www.cesartucci.com.br. E a gente fala, hoje, né, vamos falar brevemente sobre algo que já é bem conhecido, que é o trabalho. Ele passa por uma modernização sempre constante, hoje e no futuro cada vez mais. Muita coisa já é feita e será feita pelos robôs, né? Isso é muito presente na indústria. Outro dia eu vi um robô cortando tecidos a laser para fazer camisa. É algo impressionante o que os robôs já fazem, na agroindústria também. Da mesma forma, a automatização em geral através das máquinas, a informatização dos processos que faz trabalhos que demoravam horas em segundos, né? Isso já vem vindo há décadas. E a inteligência artificial, que já emite relatórios jurídicos, pareceres sobre o estado de saúde de alguém depois de um determinado exame que é feito, ou que atende você hoje no site de um banco. Você entra num banco lá, a primeira linha de atendimento hoje, em muitos bancos já é feito por um robô, digamos assim, que é na verdade uma inteligência artificial, que tem uma voz eletrônica que conversa com você e não passa de uma inteligência artificial. Ok, é verdade, atividades repetitivas, atividades meramente associativas, elas vão ser cada vez mais feitas mesmo por robôs, inteligências artificiais e mecanizadas, automatizadas, melhor dizendo. Mas há algumas habilidades nas quais eu sugiro que você invista, que essas não dependem do que você está fazendo. Se aquele produto que você hoje faz amanhã será feito por um robô, se aquele serviço que você presta amanhã será prestado por uma inteligência artificial. São soft skills que a gente fala, habilidades, metacompetências que que serão valorizadas pelo mercado em qualquer carreira que você tenha que seguir adiante, uma mudança de cargo, de posição que você estiver, ou que deixou de existir por causa de todos esses fatores que a gente já falou, mas que continuam precisando dessas habilidades. Então, eu vou citar algumas aqui que são enumeradas pelo pessoal do Fórum Econômico Mundial. São atividades que as máquinas não têm, tá? Que a inteligência artificial também não tem. Então, o pensamento crítico é uma habilidade muito requerida. Criatividade. Você não vai ver um robô criando, não, pensando bem, vamos fazer diferente. O robô faz aquilo para o qual ele é programado fazer e só, como o seu computador também. Gestão de pessoas. Você não vai ver uma máquina fazendo gestão de pessoas, liderando pessoas. Isso é coisa de humano para humano.
Inteligência emocional é uma habilidade, uma soft skill muito importante, você saber controlar, reconhecer suas emoções, saber controlar suas emoções, reconhecer as emoções no outro, né, a tal empatia, e até mesmo a compaixão hoje é muito valorizada, e isso te conferir uma inteligência social que faz de você um bom colega de trabalho, um bom líder, um bom membro de equipe. Capacidade de julgamento e tomada de decisões, que uma máquina também não tem. Orientação para servir, negociação, flexibilidade cognitiva e outras. Então, são habilidades que você precisa cultivar em você, porque essas não dependem das empresas do futuro, de existir ou não determinada tarefa ainda feita ou não por robô. Essas servirão em qualquer tempo, né, em qualquer equipe, tá bom? Claro que eu não estou falando que vocês têm que fazer só isso, só vou então trabalhar inteligência emocional, não, eu digo isso aliado às atividades técnicas aí que você está estudando, está buscando conhecer para exercer determinada função, tá? Então, se você vai ser uma arquiteta, domine bem o seu ofício, as técnicas, as ferramentas, os softwares, os hardwares que você precisa usar, ok, mas desenvolva também paralelamente essas outras funções, porque se um dia você não puder mais exercer, sei lá, de repente a máquina vai projetar, não acho que isso vai acontecer, né? Porque isso envolve criatividade, mas vamos supor que por algum motivo aquela sua função vai ser automatizada, essas outras habilidades você carrega para outra coisa que você vai fazer, tá? E são e serão muito valorizados em qualquer empresa ou empreendimento. Mas eu quero falar também sobre o futuro das empresas, não apenas sobre as empresas do futuro. Como as empresas do futuro, elas terão que se alinhar ao que a gente está trazendo hoje, as novas gerações vêm buscando, que é a valorização da vida humana, o respeito ao meio ambiente, a ética, a honestidade, a transparência, valores que hoje estão aí eclodindo de diversas formas, causando conflitos, né? Porque os velhos modelos reagem, eles querem trazer ideias obscurantistas, entram no sistema negacionista, não querem novos modelos, querem voltar, pelo contrário, ao passado, que antes que era bom, quando tinha autoridade, quando tinha não sei o quê, que é uma reação natural do status quo. Mas a verdade é que esse progresso ele é inevitável. O ser humano não vai buscar mais só dinheiro e posição, o ser humano quer satisfação, realização, autorrealização, sentido, emoções positivas, florescimento, ele quer poder usar os seus talentos, ele quer poder ser respeitado como ser singular, ele quer encontrar um lugar onde ele possa exercer aquilo que ele é e dar a sua contribuição desse jeito. Então, o que diz o professor Luciano Alves Meira, que eu cito aqui no meu livro, que é um trecho do livro dele, que se chama Segunda Simplicidade, que eu recomendo. Ele diz que a verdadeira virada humanizante chegará quando começarmos a pensar que todas as organizações precisam assumir perante a sociedade duas declarações. Então ele diz que todas as organizações têm que ter duas declarações. Um propósito geral e uma missão específica. A missão específica é o que aquela empresa vai fazer. Tá? Se ela vai produzir carros, se ela vai produzir experiências de viagem, isso é a missão específica dela. Mas ela e todas as outras têm que ter um propósito comum, que é tornar-se escolas de florescimento integral do potencial humano. Escolas de florescimento integral do potencial humano. Porque não existe nada maior que se possa obter do que o próprio crescimento das pessoas. Não existe nada maior, mais valioso do que a vida humana. Tudo que a gente fizer, toda empresa que a gente criar, tudo que existir em nossa sociedade de maneira estruturada, organizada, deve ter como primeiro missão, como primeiro propósito, promover o florescimento das pessoas, o desenvolvimento das pessoas, o crescimento das pessoas, oferecer sentido,
motivos para que ela se realize, para que tenha boas emoções, bons relacionamentos e queira deixar sim um legado, produzir junto algo legal, algo que aquela empresa produza e que traga contribuição para a nossa sociedade.